Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Que bom poder estar falando com vocês de novo, a família da fé. Afinal, somos a família da fé. Inscreva em nosso canal, faça isso hoje mesmo. E olha, hoje nós vamos falar de uma mensagem tremenda. Eu vou abordar aqui o que pensam algumas religiões sobre o mal. Olha, vai ser uma mensagem esclarecedora. Preparados? Graça neles e em nós também. Agora é a hora da palavra. Bom, vamos falar da primeira religião, que a proposta aqui é trazer o que as religiões pensam sobre a questão do mal, né? Eles sempre usam uma personificação, um personagem para trazer o mal. A primeira religião que vamos trazer ao entendimento é o judaísmo. O judaísmo, como também o islamismo, foram uma das primeiras religiões do mundo e existem até os dias de hoje. Todos sabem que essa religião, a religião judaica, ela originou o cristianismo, que vamos ver um pouquinho mais na frente também. Mas o interessante é que no judaísmo, diferente do cristianismo, não achamos uma figura, né, um ser em que eles acreditam ser o mal. Diferente do cristão, que vocês sabem que essa concepção do diabo como ser só apareceu depois com o aparecimento do cristianismo. Então, o fato é que os judeus não têm essa concepção de um ser que representa o mal. Só lembrando, abençoados, que a palavra diabo, ela não existe no Antigo Testamento, tá? A palavra diabo, ela é de origem hebraica e quer dizer o mesmo que diabolos, que é a tradução dela. E em grego significa opositor, acusador, um pensamento mau e geralmente contrário a Deus. Na Torá, o que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, não encontramos nenhuma menção a um opositor como um ser medindo forças com Deus. Isso é muito importante vocês saberem. Que no judaísmo, na Bíblia judaica, na Torá, que inclusive a Torá tem dentro da Bíblia cristã, não fazem nenhuma menção a um ser como medindo forças com Deus. Em todo o Antigo Testamento, a palavra Satanás, tá? A palavra Satanás era uma palavra de origem hebraica, que quer dizer o mesmo que diabolos em grego. Ela só aparece 2 vezes, uma no livro de Jó e outra no livro de Zacarias. No livro de Jó, né, na história, quando apareceu o livro de Jó na história, foi ali depois que Israel conseguiu se livrar do exílio da Babilônia. E, amados, é provável que nessa época, né, em que eles estavam escravos da Babilônia, devido aos seus algozes persas, conhecido como os satrapas, né, no livro de Daniel fala muito sobre os satrapas, né? Então, os satrapas eram os governantes que o imperador, né, dividiu a Babilônia persa, dividiu em regiões e colocou os administradores, era como se fossem os governadores. E os satrapas, eles eram os algozes dos judeus. Então, os judeus, quando passaram por aquele cativeiro, tá, da Babilônia, eles assimilaram o mal a estes governantes das províncias persas, que seriam os satrapas, tá? Já em Zacarias, Satanás aparece como um opositor, um opositor a um anjo do Senhor. Lá em Zacarias está escrito lá. Não trouxe, vou deixar aí depois para vocês a referência aí embaixo na descrição. Então, amados, dentro do judaísmo mais conservador, eles acreditam que Satanás é um agente de Deus, um anjo que lida com o mal e que é controlado por Deus. Isso explicaria a passagem de Zacarias. Já os judeus ortodoxos enxergam Satanás como uma metáfora para uma eventual inclinação humana para o mal. E na Torá, o livro da lei, de uma forma geral, o mal nada mais é do que a imaginação humana. Vamos ver em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que diz ali, olha,
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E Jesus falou também sobre isso, né? Jesus de Nazaré, ele usou essa parte da Torá para falar que os males do ser humano vêm do seu próprio coração. E aí é onde Jesus tirou. E também mais na frente, essa ideia ela é reforçada em Gênesis capítulo 8, versículo 9. Gênesis capítulo 8, versículo 21, desculpa. Tá ali. Gênesis, tá bom, abençoado? Gênesis capítulo 8, versículo 21, que diz: E o Senhor sentiu o cheiro, o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, olha aí, desde a sua meninice, e nem tornarei mais ferir a todo o vivente como fiz. Depois, aí foi após o dilúvio, né? Deus ele vai se pronuncia e diz que ali não vai mais ferir o homem, tá? Porque ele entendeu que o homem tem essa inclinação do mal. Então, essa é a percepção que a Torá tem, e isso segue, né, o judaísmo até os dias de hoje. Então, eles não têm, por exemplo, como a religião que vamos falar agora, que é o cristianismo, que veio do judaísmo, é importante também falar isso, né? O cristianismo ele não conservou em suas bases em relação ao pensamento judaico, ele não conservou. Tanto que ele atribui hoje a um ser espiritual chamado diabo e que mede com forças com Deus o tempo todo. Então, mais tarde, nos seus ensinamentos, o cristão, né, o diabo se tornou um ser espiritual, responsável pela maldade no mundo. Então, dentro do judaísmo não tinha essa ideia. E a religião cristã se originou da base judaica, sendo que lá eles acharam um ser espiritual e resolveu fazer desse ser espiritual um ensino. Então, desde que a Igreja Católica chegou ao poder, isso passou aí pela invasão bárbara, o exército dos cruzados, as inquisições que houve na Idade Média, os abençoados sabem que houve as inquisições, né? E as religiões e seitas que eles consideravam pagãs, o que eles faziam? Eles destruíam, ou seja, tudo aquilo que se opunha ao poder da Igreja Católica, desse império, era visto como o quê? Como representantes de Satanás. Inclusive, abençoados, o exército dessa igreja, o cruzado, né, os cruzados, o maior incentivo que os soldados recebiam era que aquele exército era o exército de Deus. Então, quando ele se alistava nos cruzados, né, um cristão ele passava a ser soldado, ele recebia essas informações, esses ensinamentos, dizendo que aquele exército era o exército de Deus. E o inimigo a esse exército era o exército do diabo. Agora, vocês pensam bem que esse tipo de pensamento é comum. Veja quantos abençoados mesmo, né, do sistema que entram nesse canal e me chamam de servo de Satanás, não é verdade? Porque essa mesma mentalidade, esse mesmo ensino que foi ensinado para os soldados que entrava na base militar da Igreja Católica, do exército da Igreja Católica, eles tinham esse pensamento e hoje não é diferente. Não é verdade? Eles chamam a gente de anticristo, de falso profeta. Então essa é a cultura difundida entre eles. Mas, meus queridos, o fato é que a cada ensino em que para nós é aclarada uma porção desse conhecimento, vamos nos distanciando e vendo a ignorância do sistema religioso. Não é verdade, abençoado? Vejam, por exemplo, a doutrina deles sobre anjos caídos. Partiu de uma interpretação errada do livro de Isaías. Inclusive, eu tenho aqui no canal uma mensagem em que eu abordei como apareceu Lúcifer na história. Olha, eu vou deixar aqui nas descrições deste vídeo. Quem não viu, veja. E também aqui neste card que está aparecendo para você aqui em cima, tá bom? Vai lá e veja. Por exemplo, eles acreditam, falando dos cristãos, eles acreditam que a serpente que tentou Eva é Satanás. E isso foge ao contexto. Eles tiraram essa ideia de onde? Porque lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, eles acharam 2 versículos que faz referência à antiga serpente. Então eles falam, não, então a antiga serpente é Satanás.
Então eu também já fiz um vídeo nesse canal sobre essa passagem, onde eu apresentei texto, contexto, que eu vou também estar deixando nas descrições aí embaixo e vai aparecer para você aqui no card, aqui em cima, tá bom? Então os cristãos creem que Satanás tentou Jesus no deserto, um ser espiritual tentou Jesus no deserto. E eles não se permitem questionarem e não conseguem compreender a incoerência e os absurdos dessa passagem. Amados, também é mais um vídeo que eu tenho aqui no canal, tá? Se você não viu, vai lá e vejam. Eu vou também estar deixando aqui nas descrições, também aqui no card, aqui em cima que vai aparecer para vocês, tá bom? Então, esses absurdos, né, no meio cristão, eles não se permitem questionar. Agora, pensa comigo aqui, abençoado. Se Jesus é Deus, como creem eles e nós também, só que nós entendemos isso de uma forma diferente, vai lá e veja o vídeo. Como pode Satanás oferecer um reino sequer a Jesus? E na passagem ele diz, Satanás diz, que ele tem todos os reinos em suas mãos. Olha só. Então, nessa mesma passagem, Jesus foi levado ao alto do templo e não houve ninguém que registrasse isso na história. Não tem escrito lugar nenhum que, eu estou vendo Jesus lá no pináculo do templo, na parte mais alta do templo. E quem estava escrevendo essa história, abençoados? Era o próprio Jesus? E depois Jesus contou para os discípulos? E os discípulos contaram para os evangelistas que escreveram o que está escrito? Então, amado, se você não viu esse material, esse vídeo incrível que eu trouxe essa mensagem, vai lá e veja, tá bom? Então, a verdade é que esse ensinamento que o cristianismo dá sobre Satanás como um ser opositor a Deus, ou seja, tudo que se levanta contra Deus, então eles têm essa figura do diabo. E que funciona para os fiéis como um freio para os seus impulsos negativos. E, claro, o controle que os líderes exercem sobre as pessoas através do medo dessa doutrina. Agora vamos ver a ideia do mal na religião do Islã. Eu estou passando rápido, tá bom, abençoado? Eu já falei bastante sobre isso, principalmente sobre o diabo como um ser. Tem vários, inclusive eu já criei até playlist, vou deixar também uma playlist aí que apresenta essa parte, tá bom? Onde eu peguei todas as partes da Bíblia que vem escrito diabo e ali esmiuçamos debaixo da graça, tá bom? Agora vamos ver a ideia do mal na religião do Islã, do islamismo, tá bom? Amados, o diabo, esse personagem cristão, encontramos também no Alcorão essa personificação do mal, de um ser chamado, eles chamam lá o diabo de Iblis. Às vezes encontramos no Alcorão a palavra Iblis e também às vezes encontramos a palavra Shaitan, que é a mesma coisa, basicamente é o mesmo, igual a diabo e Satanás. Porém, o entendimento do islamismo, né, que tem em relação ao mal, ao Iblis, é que ele não é uma figura opositora de Deus, como pensam o cristão. É quase que igual ao mesmo pensamento do judaísmo em relação a Satanás. Ali diz que esse mal, esse Iblis, né, ele é uma das criações de Alá, não sendo capaz de se opor à superioridade de Alá. O Corão narra que quando Alá criou Adão do barro, Iblis, que havia sido criado do fogo, se recusou a prostrar perante Adão. Alá tinha ordenado que todos os seus anjos se prostrassem perante Adão, isso segundo o Corão, tá bom? E Iblis se recusou. E a conclusão foi, Iblis foi expulso por Alá do paraíso. A partir daí começou a saga do Iblis em tentar o homem, né? E seu objetivo passa a ser desviar o homem do bem. Mas eu acredito que essa história ela tenha como base a tradição do ensinamento sobre anjos caídos. Porém, como eu sou leigo nesse assunto, eu teria que ter o entendimento de árabe e eu não tenho, tá bom, abençoado? Mas esse entendimento que eu estou trazendo para você é como o Islã enxerga a figura do mal. Para os muçulmanos, o bem e o mal é proveniente de Alá. E para eles, somente Alá é capaz de salvar o mundo e livrar a humanidade da maldade. Iblis, ou Shaitan, como queiram, não é inimigo de Alá, diferente do diabo,
dos cristãos, né? Que é inimigo de Deus. Iblis é o inimigo da humanidade. E a ação dele se dá em sussurros pecaminosos no ouvido de quem ele quer tentar. Ele vai lá e, ó, faça isso, faz aquilo, ó, se você fizer isso vai se dar bem. Então ele faz esse tipo de... A proposta dele é essa, segundo o ensinamento do Alcorão. Diferente do diabo dos cristãos, né, abençoado? Que todo o poder de se opor a Deus, né, ele existe. Já Iblis é bem limitado. Ele só tenta um homem e nada mais. E que se o homem ceder a Iblis, a culpa é do homem. Tá? Ou seja, o homem colhe o que planta e não pode colocar a culpa em Iblis. Isso segundo o ensinamento, mais uma vez reforça a ideia, ensinamento do Islã. Então tem pontos que no judaísmo crê e no que o Islã crê se assemelham, né? Eles pensam o mal da mesma maneira, principalmente no que tange as passagens de Gênesis que eu citei nessa mensagem, porque o Alcorão também usa os 5 primeiros livros de Moisés, tá bom? Isso é bom, importante vocês saberem. Então, tanto o bem como o mal é uma percepção que todo ser humano tem e foi nos dado pelo próprio Criador Deus. E hoje, como não cremos na existência de um personagem que representa o mal, isso segundo o Islã, nós cremos que o homem é capaz de expressar o bem e o mal, ou seja, a carne representa a debilidade e o espírito é onde reposa as coisas boas de Deus. Assim cremos na graça, em graça, tá bom, abençoado? Agora, na quarta parte dessa mensagem, vamos ver como pensam o hinduísmo e o budismo, para fechar, tá bom? Bom, eles também creem da mesma maneira que não existe a personificação do mal em um ser e que tudo é resultado dos nossos pensamentos. E que somente parando de pensar, é interessante isso, somente parando de pensar, lá segundo a doutrina deles, encontraremos a paz. É isso que propõe essas duas religiões. Vamos analisar o hinduísmo. Então, amados, para eles não existe uma personificação do mal que chegue perto do diabo. Não existe, do diabo cristão. Eles reconhecem que todo ser humano é capaz de praticar o mal. E isso é até uma lógica, né? Todos nós reconhecemos o quanto o ser humano é mau. Existe uma lei que eles cultuam no hinduísmo chamada a lei de causas e efeitos, que o hindu chama de karma. Vocês já ouviram falar, né? Fulano tá num karma. Oh, pô, tô passando isso aqui. Tem muita gente que tem esse hábito, né? Eu estou com karma na minha vida. Então, o hinduísmo, eles entendem que o karma é tudo que a pessoa fez e hoje está colhendo. Ou seja, a cada ação corresponde a uma reação. E essa reação, ela vira uma ação que terá uma reação. E assim essa cadeia se prolonga sucessivamente. Eles entendem que isso tudo que acontece nos dias de hoje, a primeira ação vem de milhares de anos atrás. Por isso que dentro dos seus ensinos, eles ensinam as pessoas o quê? A meditarem, para praticar menos ação. Porque menos ação, menos reação. Eles creem que assim conseguem refrear os ímpetos do mal humano. Olha só. Então, no hinduísmo, o que mais se assemelha ao modo de pensar das outras religiões sobre o bem e o mal é que eles existem de duas divindades, tá? Eles lá creem que existem duas divindades, Devas e Asuras. São duas divindades. Os Devas seriam os deuses responsáveis pelos fenômenos naturais. E os Asuras, responsáveis pelos princípios morais e pela vida em sociedade. E neste caso, são representantes do mal, por causa dos fenômenos sociais que vemos nos dias de hoje, né, abençoado? E que não são nada bom. Então, o pensamento para eles resume aos fenômenos naturais, como sendo bom, e os fenômenos sociais, que engloba tudo o que entendemos por sociedade moderna. E ali existe o mal, né? O labor desta vida, né, abençoado? Toda essa luta dessa vida, ela, para eles lá, representa o mal. Por exemplo, o avanço industrial, né, visto como bom para o homem, por um lado, na realidade, por outro, traz sofrimento ao próprio homem e à natureza que o cerca. Sim ou não? Estamos vendo o mundo atravessa uma crise de energia. O mundo atravessa uma crise em relação às calotas polares, que elas estão derretendo.
Então a renúncia a tudo isso seria o caminho para a pureza. E a ação seria o lado da destruição. Por isso que eles cultivam o quê? O pensamento, a meditação. Agora vamos falar rapidamente do budismo. Então lá existe o Buda, vocês conhecem, a figura do bem, e existe uma figura do mal chamado Manra. Manra, né? Manhan, se não me engano. Enquanto o Buda representa a iluminação, Manra representa a ilusão. São as forças que se opõem à iluminação. Em resumo, Manra, para o budismo, ele desvia o ser humano do caminho do bem e estimula o homem ao mal. Então, amados, nessa rápida mensagem, nós vimos 5 religiões. Vimos o que eles pensam acerca do mal. Porém, nenhuma é mais feroz do que a doutrina cristã que apresenta o diabo. Um ser que em seus ensinos, né, e na mente das pessoas se torna irresistível. Olha só. Vocês notaram que o islamismo e o judaísmo se assemelham em seus ensinos, no que pensam, né? Porque eles pregam que o mal é fruto das ideias e imaginação. Ideias no caso do islamismo e imaginação no caso do judaísmo. Ou seja, as ideias e as imaginações são os que tentam fazer o mal, o homem fazer o mal. Sendo que essas ideias não são irresistíveis, tá? Elas são resistíveis. Porque quando se foca no bem, fazendo bem, claro, o bem sobressairá. O judaísmo e o islamismo são 2 religiões que valorizam a ação. Já na visão do hinduísmo, a ação deve ser evitada, somente em casos extremos. Por isso cultivam a meditação como forma de refrear a ação. E o budismo também ensina que na mente está o caminho da iluminação, o bem, e o caminho da ilusão, no mal. Bom, amados, espero que essa mensagem ela venha trazer mais conhecimento à vida de vocês, né? E claro, a cada conhecimento nós vamos sendo libertados, essa é a ideia. E para você, meu irmão, entender principalmente porque essa religião cristã domina quase 80% das pessoas no mundo. 80% das pessoas no mundo hoje são cristãs, estão no cristianismo. Por causa de quê? Por causa dessa figura criada por ele chamada diabo, que mantém o povo refém e são proibidos até de usarem a mente, pois estas estão submetidas às suas doutrinas encardidas de sangue de inocentes feitas ao longo de sua história. Por isso que eu falo a importância de canais iguais a este, que enfrenta, que combate as doutrinas falsas cristãs e suas mentiras. E é por isso também que quando chegamos em graça, temos tanta dificuldade em desapegar-se dessas doutrinas, porque são doutrinas ferozes contra a sua mente. Bom, amados, eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa mensagem ela tenha sido útil a você e, claro, nós nos veremos mais na frente em outras mensagens. Graça e paz aí, amados. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Pra lei não vou voltar,
nem retroceder. Na graça pura vou ficar, aconteça o que acontecer. Tua palavra vou confessar, nela me alicerçar, que é luz pros meus caminhos e vida pro meu caminhar.